Muito boa noite. Estamos chegando com o programa Conversas, um programa da 7ª fase do curso de jornalismo da Faculdade SATIC. A cadeira de tópicos intercomunicacionais. A coordenação da professora Marli Vitali e a coordenação geral da professora Lise Búrigo. Estão conosco na noite de hoje os acadêmicos Antônio Colossi, o acadêmico Gilvan de França, aqui na ala esquerda, Éber Alves Vieira e Cristina Possamay. O nosso entrevistado de hoje nasceu no dia 12 de novembro de 1963, no Hospital São José, em Criciúma. Todo mundo acha que ele é tubaronense, ele é criciumense. Filho de Guido Carlos Lopes e Rosita Vecchi. Tem uma filha de 16 anos, a Marcele de Souza Lopes. Filho de radialista, sobrinho de radialista, primo de radialista, ou seja, uma família de radialistas. Começou a vida profissional aos 19 anos, em 1979. Mas conviveu com rádio desde a infância, né? Desde a mais tenra infância, conviveu sempre dentro de um estúdio de rádio. Acompanhou a evolução do rádio no sul do estado de Santa Catarina, trabalhou em todas as funções. Foi, inclusive, apresentador de telejornal, teve também a sua experiência em TV. E, há 6 anos, fundou a radiocriciúma.com.br, uma experiência inovadora, pioneira, no sul do estado de Santa Catarina, em rádio via internet. Antes disso, já tinha sido pioneiro com um estúdio de gravação em Criciúma. Estamos falando de Robson Vecchi Lopes. Boa noite, Robson. Prazer tê-lo conosco. Prazer é meu também. Boa noite aos outros apresentadores e aos telespectadores. Todo mundo achava que você era de Tubarão. Ou gaúcho. Ou gaúcho. Por quê? Ó, de Tubarão, quando você veio para cá, veio de Tubarão. Nasci aqui, fui pequeno para Tubarão e comecei em rádio, como você falou agora há pouco lá, né? E de lá eu acabei indo para a RBS em Florianópolis, em 86 voltei a Criciúma e quando eu voltei para cá, a RCE, que era a maior rede de comunicação na época no estado, né? Tinha a Rádio Dourado FM, que estava começando com um estilo novo de programação e programação ao vivo, e toda a equipe, por falta de profissionais com experiência em FM na região, acabou vindo do Rio Grande do Sul, onde já existiam FMs e aqui não tinha, né? E eu acabei me integrando a essa equipe toda de gaúchos, então muita gente achou que eu também era gaúcho, né? Quem era a equipe na época da Eldorado FM? Você lembra? O Cal, o Gustavo Maisonet, o Hipácio e o Jairo Ribeiro, que hoje está na Rádio Brás, em Brasília. Era uma época diferente do rádio. No rádio só tinha vozeirão. Isso. Né, para começo de conversa. Só tinha vozeirão. Era uma época diferente do rádio. Como você disse, foi pioneiro, porque a Eldorado FM foi a primeira rádio FM de Criciúma, uma das primeiras de Santa Catarina. Como é que foi essa experiência de fazer rádio FM, pioneirismo em rádio FM aqui? Conta um pouco para a gente do mundo rádio da época. Bom, na verdade eu comecei numa rádio AM, não existia realmente FM na época, né? E a minha primeira FM foi em Tubarão também, que abriu algum tempo depois, que era a Rádio Cidade. Não pertencia à Rede Cidade, a programação que mais tarde passou a pertencer, e de lá eu fui para Atlântida, em Florianópolis. Então eu já tive 2 passagens de FM antes de chegar aqui na Eldorado. Mas era um respaldo com o público assim fantástico, né? Imagina a única emissora naquele estilo, né? Hoje existem inúmeras emissoras FMs. Na época a gente era a única referência. Então era uma experiência realmente ótima, muito compensadora, e o contato com o público assim fantástico também. Agora, Robson, na década de 80, assim como a gente teve a década de 50, a década de 60 como a chamada época de ouro do rádio, principalmente o AM, depois veio o rádio FM, a década de 80 foi até meados da década de 90, 95, 94, foi a época de ouro do FM, né? Você tinha ali verdadeiros chamados cobras, locutores realmente consagrados. Hoje, como você já citou também, temos muitas emissoras FM, então segmentos de programação. Antes o FM tinha aquele negócio de música para gurizada, música internacional, enfim. E agora já tem FM fazendo jornalismo, FM tocando música sertaneja, FM especializado em pagode. Por que houve essa mistura no rádio FM? Você acha que isso deve-se a quê? Bom, um pouco é questão de mercado mesmo, né? Porque a concorrência foi exigindo novos padrões de programação. Eram poucas FMs, então a FM que existia era líder em audiência. À medida que foram surgindo outras emissoras, o mercado foi exigindo que elas tivessem também nichos diferentes de público. Tu acha que o FM ainda, ele tem essa pecha, ele tem essa característica de ser o rádio que toca música, ou hoje já foi? Não, já foi.
E está pegando muito espaço do AM, né? O AM está tendo que migrar para a FM e está ficando com uma situação, eu acho que cada vez mais complicada. A vida da emissora AM está bem complicada, eu acredito. E Robson, você acha que o rádio que é feito hoje em Criciúma é o ideal? Na verdade, existem várias rádios em Criciúma, né? Eu acho que todas estão no ideal, né? Cada uma tem um nicho de programação, algumas se chocam, porque chega um ponto que não tem mais o que fazer, né? E chega ao ponto de emissoras, inclusive, acabam misturando programação, tentando agradar gregos e troianos, mas eu acho que a maioria está pegando um nicho de mercado, né? Eu acho que todos estão fazendo um ideal. Tem um ideal para todos os públicos. A profissão de radialista, ela tá ficando restrita? Porque para você ser o locutor, eu lembro que a gente sempre brincava, né? Tem que passar pelas categorias de base. O cara começava com sonoplasta, depois passava um estágio na gravadora, e aí você começava a gravar comerciais, ia para a rua fazer uma externa, enfim, até você chegar no estúdio. Você acha que digamos assim, essa quantidade de rádio FMs que a gente tem aí na região acaba prejudicando um pouco a profissão do radialista? Eu acho que o nível de profissionais era melhor. Talvez a quantidade de pessoas, de emissoras no mercado e o mercado dividindo o bolo publicitário, né, acabou diminuindo os salários. Os salários antes eram bem melhores. Eu lembro que quando eu vim para cá em 86, eu ganhava praticamente 3 vezes o que se ganha hoje, né? Então, acabou diminuindo também o nível dos profissionais, infelizmente, por causa do salário. Muita gente cobra, inclusive, acabou deixando a profissão e tal, né? O pior é aquele profissional que só sabia fazer aquilo, né? Claro que existem as exceções, né? E se o profissional tem um gabarito a mais, tipo vocês aí que estão fazendo jornalismo, alguém que tem uma graduação a mais já tem um diferencial também no mercado e consegue também galgar salários melhores e cargos melhores nas emissoras. Herdeiro, né? Tem tio, tem pai, né? Que militou no rádio. Sim. Qual é queria que contasse pra gente a influência que eles tiveram na tua vida como radialista. Foi total, né? Meu pai chegou uma vez querer me colocar num banco, para começar estágio no banco, trabalho em banco. Nunca aconteceu esse estágio e naturalmente já estava dentro de emissora de rádio, comecei a brincar aqui e ali. E quando vi já estava fazendo programa também, o diretor da emissora me convidou, o professor Neve Capelera, em Tubarão, para fazer um programa dominical e em seguida comecei a fazer programação durante a semana, em horário nobre já, das 8 às 10 da manhã, e não parei mais. Desde então, aí, como o Bebel também falou no começo, né, e o Silmar, já fiz várias funções de rádio, desde programação, a rádio escuta, né, que é uma coisa que não existe mais, né, o Gilvan também já pegou essa época, né, em que a gente tinha que botar um fone de ouvido e ficar gravando noticiários, quando tinha o Bloco Nacional nos programas, de emissoras de fora, tipo Gaúcha, Tupi, enfim, e depois ficar lá no gravador de rolo, puxando a gravação e digitando numa máquina de escrever o material para ser apresentado depois à emissora local. Bom, depois do intervalo comercial, nós vamos falar um pouco mais sobre essa possibilidade que a tecnologia traz de você comunicar cada vez mais com mais pessoas, em mais lugares, enfim, cada vez mais longe. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre o que pensa Robson Lopes, sobre os desafios da tecnologia e o futuro. Daqui a pouco.